Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Tawana e hoje vou resolver com vocês a parte de matemática da prova objetiva de auxiliar de farmacêutico, do concurso público da Prefeitura de Ribeirão Preto, feito pela VUNESP. Como são 10 exercícios no total, vou deixar indicado cada um deles na timeline aqui do YouTube. É só passar o mouse em cima para ver o número do exercício e clicar. O exercício 16 é sobre a resolução de situações-problemas envolvendo as 4 operações básicas com números racionais na forma fracionária. Um restaurante estava com 180 clientes às 13 horas, momento em que saíram 2 nonos dessas pessoas e logo em seguida chegaram mais 10 clientes. Nenhum outro cliente chegou até às 14 horas. Momento em que saíram 3/5 dos clientes presentes e logo em seguida chegaram mais 15 clientes. Nenhum outro cliente chegou até às 15 horas, momento em que saíram 2/3 dos clientes presentes, ou seja, às 13 horas o restaurante estava com 180 clientes e saíram 2 nonos dessas pessoas. Então, subtrai a fração 2 sobre 9 de 180. Logo em seguida chegaram mais 10 clientes, então soma 10. Aqui dá para simplificar 180 com 9. 180 dividido por 9 dá 20. Então isso é igual a 180 menos 2 vezes 20 mais 10. Isso é igual a 180 menos 40 mais 10, que é igual a 180 menos 30, que é igual a 150 clientes. Nenhum cliente chegou até as 2 e nesse momento saíram 3/5 dos clientes presentes, que são os 150. Então, às 14 horas tinha 150 clientes, saíram 3/5 de 150 e logo em seguida chegaram mais 15 clientes, então soma mais 15. Isso é igual a 150 menos. Aqui também dá para simplificar, 150 dividido por 5 dá 30. 30 vezes 3, 90, mais 15. Isso é igual a 150 menos 90 dá 60, mais 15. É igual a 75 clientes. Nenhum outro cliente chegou até as 3, então 3 horas tinha 75 clientes, momento em que saíram 2/3 dos clientes presentes. Então, às 15 horas, saíram 2/3 dos clientes presentes, que era 75, e isso é igual a 75 dividido por 3 dá 25, e 25 vezes 2, 50. A resposta é a alternativa C, 50 pessoas. O exercício 17 é sobre máximo divisor comum, MDC. José preparou 3 tipos de torta, sendo 40 de limão, 56 de maracujá e 72 de chocolate. Ele irá empacotar essas tortas em embalagens com o mesmo número de tortas, de maneira que as embalagens sejam iguais no conteúdo. Nessas condições, o maior número de embalagens que ele poderá formar é... Essa é a ideia do máximo divisor comum, porque é a ideia de dividir em quantidades iguais, mantendo o mesmo conteúdo. Para isso, a gente precisa calcular o MDC entre 40, 56 e 72. Quando um fator primo dividir os 3 números ao mesmo tempo, a gente precisa destacar ele de alguma forma, porque no final a gente vai multiplicar todos os fatores primos que dividem os 3 números ao mesmo tempo. Por exemplo, os 3 números são pares, então são divisíveis por 2. Vou destacar esse 2. 40 dividido por 2 dá 20, 56 dividido por 2 dá 28 e 72 dividido por 2 dá 36. Novamente, todos esses números são pares, portanto, são divisíveis por 2. 20 dividido por 2 dá 10, 28 dividido por 2, 14 e 36 dividido por 2, 18. Todos pares, então vamos dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5, 14 dividido por 2 dá 7, 18 dividido por 2 dá 9. A partir daqui já não tem mais um único fator primo que divide os 3 números ao mesmo tempo, porque 5 já é um número primo,
7 também já é um número primo e o 9 é divisível por 3 duas vezes. Eu vou continuar o processo de fatoração, mas não vou mais destacar os fatores primos. Portanto, o MDC entre 40, 56 e 72 é a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. O MDC ser igual a 8 significa que José vai conseguir empacotar todas essas tortas em embalagem com no máximo 8 tortas em cada uma. 40 tortas de limão serão empacotadas em 40 dividido por 8, que é igual a 5 embalagens. 56 tortas de maracujá serão empacotadas em 56 dividido por 8, que é igual a 7 embalagens. E 72 tortas de chocolate serão empacotadas em 72 dividido por 8, 9 embalagens. Nessas condições, o maior número de embalagens que ele pode formar é a soma de 5 mais 7 mais 9, que é igual a 21 embalagens. A resposta certa para essa pergunta deveria ser a alternativa E. No gabarito, está falando que a alternativa B, como sendo 8 o maior número de embalagens que ele pode formar. Mas, para a resposta ser 8, a pergunta deveria ser: nessas condições, o maior número de tortas que cabem dentro de cada embalagem é... E aí sim a resposta seria 8, porque o maior número de tortas que cabem em cada embalagem, ou seja, o máximo divisor comum dessas quantidades, é o 8. Mas, da forma que está, a resposta certa é a E. Provavelmente esse exercício vai ser anulado da prova. Vou deixar marcado em vermelho que a resposta certa é a E, mas no gabarito está como sendo a B. O exercício 18 é sobre regra de 3 simples. Rafael está fazendo um curso de especialização e das 45 aulas que já foram ministradas, ele já faltou a 14. Esse curso tem um total de 200 aulas e, para ser aprovado, o aluno deve ter no mínimo 70% de presenças. O número máximo de vezes que Rafael ainda poderá faltar e ser aprovado é... Todo estudante já fez uma regra de 3 parecida para resolver situações, problemas como essa. Vamos lá? O curso tem um total de 200 aulas. Então, 200 aulas representa 100%. Para ser aprovado, precisa ter, no mínimo, 70% de presença. Então, o aluno precisa assistir pelo menos X aulas. 100x é igual a 200 vezes 70. X é igual, esses dois zeros, pode cancelar com esses dois zeros. 2 vezes 70, 140. Então, o aluno precisa assistir a 140 aulas no mínimo. Ou seja, ele pode faltar 200 menos 140 aulas, que são 60 aulas. Se o Rafael já faltou 14 aulas, então ele ainda pode faltar 60 menos 14. 0 menos 4 não dá, pega emprestado aqui. 10 menos 4, 6. 5 menos 1, 4. Então, ele ainda pode faltar 46 aulas, alternativa E. O exercício 19 envolve 2 temas, razão e proporção e sistema de equações do primeiro grau. Um lojista tem em estoque 4 camisas brancas para cada 15 camisas azuis, num total de 1.178 camisas. Ele fará uma promoção com as camisas azuis e pretende vender um número X dessas camisas para que a razão passe a ser de 4 camisas brancas para cada 7 camisas azuis. Considerando que ele só venda camisas azuis durante a promoção, o valor de X é... Vamos atribuir letras para o número de camisas brancas e o número de camisas azuis. Vou usar as próprias iniciais das cores. B para o número de camisas brancas e A para o número de camisas azuis. O lojista tem em estoque 4 camisas brancas para cada 15 camisas azuis. Isso significa que B dividido por A é igual a 4 dividido por 15.
num total de 1.178 camisas. E isso quer dizer que B mais A é igual a 1.178. Se a gente tem duas relações e duas incógnitas, a gente consegue encontrar o valor de cada uma delas. Essa parte é a parte que se trata de sistema de equações do primeiro grau. Tem várias técnicas para resolver problemas desse tipo. Eu vou usar a técnica da substituição. Dessa expressão, a gente tira aqui 15b é igual a 4a, ou seja, b é igual a 4 dividido por 15a. Substituindo b nessa expressão, 4 dividido por 15a mais a é igual a 1.178. O MMC entre 15 e 1 é 15. 15 dividido por 15 dá 1, vezes 4a é igual a 4a. Mais 15 dividido por 1 dá 15 vezes a, 15a. Isso é igual a 1.178. Esse 15 está dividindo, ele passa multiplicando. E o numerador a gente pode somar, dá 19a. É igual a 15 vezes 1.178. Logo, a é igual a 15 vezes 1.178, a continha está feita aqui, deu 17.670, dividido por 19. Logo, o A é igual a 930 camisas azuis. Com o valor do A, a gente consegue descobrir o valor do B. Vou substituir aqui nessa expressão, então, o B ele vai ser igual a 1.178 menos A, B é igual a 1.178 menos 930, B é igual a 248 camisas brancas. Agora a gente vai para a segunda parte do enunciado. Ele fará uma promoção com as camisas azuis e pretende vender um número X dessas camisas, para que a razão passe a ser 4 camisas brancas para cada 7 camisas azuis. A nova razão vai ser 4 para 7. 4 camisas brancas e as camisas azuis ele vai vender um número X. Então, aqui embaixo fica A menos X. Como a gente sabe o valor do B e o valor do A, fica fácil a gente descobrir o valor do X. 248 dividido por 930 menos X é igual a 4 sobre 7. Multiplicando em cruz, 7 vezes 248 é igual a 4 vezes 930 menos X. 7 vezes 248, a continha está aqui, é igual a 1.736. Isso é igual a 4 vezes 930, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 3, 12, sobe 1, 4 vezes 9, 36 com mais 1, 37, menos 4x. Menos 4x está subtraindo desse lado, ele passa somando para o outro lado. E 1.736 está somando, então passa para o lado direito subtraindo. 4x é igual a 3.720 menos 1.736. 4x é igual a 1.984. Então, o x é igual a 1.984 dividido por 4, que é igual a 496 camisas. Alternativa D. O exercício 20 é sobre regra de 3 composta. Em uma empresa, 36 funcionários conseguem produzir 6.120 litros de sorvete por dia em uma jornada diária de 7 horas e 5 minutos. Para que essa empresa passe a produzir 13.600 litros de sorvete por dia em uma jornada diária de 6 horas e 40 minutos, o total de funcionários que devem trabalhar na produção é... Primeiro, a gente precisa identificar as grandezas desse problema. A primeira grandeza é o número de funcionários, a segunda grandeza é litro de sorvete e a terceira grandeza é o tempo, que eu vou passar para minutos. 36 funcionários produzem 6.120 litros de sorvete trabalhando 7 horas e 5 minutos.
1 hora tem 60 minutos, então 7 horas tem 60 vezes 7, que é igual a 420 minutos. Mais esses 5, 425. Para produzir 13.600 litros de sorvete trabalhando por 6 horas e 40 minutos, 1 hora tem 60 minutos, então 6 horas tem 60 vezes 6, que é igual a 360 minutos. Mais esses 40 minutos, 400 minutos. Então, precisa de quantos funcionários? X. A gente sempre analisa a grandeza que tem a variável. Vamos supor que o número de funcionários esteja aumentando. Mantendo a grandeza do tempo fixa, se o número de funcionários aumentar, a produção de litros de sorvete também vai aumentar. Ou fazendo o raciocínio ao contrário, para a produção de litros de sorvete aumentar, no mesmo tempo, precisa aumentar o número de funcionários. Agora, mantendo essa grandeza fixa, se aumentar o número de funcionários, vai precisar de menos tempo para produzir a mesma quantidade de litros de sorvete. Ou, se diminuir a quantidade de tempo, para produzir a mesma quantidade de litros de sorvete, precisa aumentar o número de funcionários. Por isso que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Do lado esquerdo da equação, sempre fica a grandeza que tem a incógnita. Então, 36 dividido por x é igual. Do lado direito da equação, as grandezas que forem diretamente proporcionais mantêm a ordem que está aqui. 6.120 dividido por 13.600 vezes, e a grandeza, que é inversamente proporcional, tem que inverter a ordem dos números. Então, 400 dividido por 425. Como esses números são grandes, eu vou optar por simplificar a fração o máximo possível antes de fazer alguma conta. Esses dois zeros podem ir embora com esses dois zeros. Vou simplificar essa fração aqui por 2, porque as duas são pares. Então, 36 dividido por x é igual a... Vou dividir aqui por 2 e aqui por 2. 3.060 dividido por 68 vezes 4 dividido por 425. 36 dividido por x é igual a... Esses dois números são pares, então eu vou simplificar por 2 novamente. 1.530 dividido por 34 vezes 4 dividido por 425. Como aqui é uma multiplicação, a gente precisa multiplicar os numeradores e os denominadores. Então, eu posso dividir por 2 o 4 e dividir por 2 o 34. E 1.530 e 425 são números divisíveis por 5, porque terminam em 0 ou 5. Então, eu posso dividir 1.530 por 5 e 425 por 5. 36 dividido por x é igual a 306 dividido por 17 vezes 2 dividido por 85. 36 dividido por x é igual a... 306 é divisível por 17 e é igual a 18 vezes 2 dividido por 85. Então, 36 dividido por x é igual a 18 vezes 2, 36 dividido por 85. Multiplicando em cruz, fica assim. 36x é igual a 36 vezes 85. Esse 36 cancela com esse. X é igual a 85. Funcionários, alternativa C. Eu gosto bastante de simplificar as frações o máximo que der antes de sair fazendo uma conta de multiplicação ou de divisão, porque economiza muito tempo e também economiza muito cálculo. Para resolver essa expressão aqui, eu precisei fazer uma conta de dividir apenas. Mas vocês podem fazer como for mais confortável para vocês. Se vocês preferirem multiplicar o numerador
depois multiplicar o denominador e dividir o numerador pelo numerador, também vai dar a mesma resposta. O exercício 21 é sobre sistema de equações do primeiro grau. Ana e Bia juntam pedrinhas coloridas e juntas possuem 988 pedrinhas. 1/6 das pedrinhas de Ana é azul, assim como 3/8 das pedrinhas de Bia. Se Ana e Bia possuem o mesmo número de pedrinhas azuis, o total de pedrinhas que Bia possui é... A gente vai precisar atribuir uma letra para o número total de pedrinhas coloridas que a Ana e a Bia têm. Eu vou usar as iniciais dos nomes delas. A mais B é igual a 988. Ana e Bia possuem o mesmo número de pedrinhas azuis, e 1/6 das pedrinhas de Ana é azul. 1/6 de Ana é igual a 3/8 das pedrinhas de Bia. Como a gente tem duas equações do primeiro grau e duas incógnitas, a gente consegue encontrar os valores de A e B. Como o enunciado pede o total de pedrinhas da Bia, é interessante deixar o A em função de B. A primeira equação fica A é igual a 988 menos B, e a segunda equação fica A é igual a 18 dividido por 8B. Igualando as duas, 988 menos B é igual a 18 dividido por 8B. Essa fração dá para simplificar por 2. Então, fica 988 menos B é igual a 9/4 de B. 4 está dividindo, ele passa multiplicando. 4 vezes 988 menos B é igual a 9B. Aqui faz a distributiva, 3.952 menos 4B é igual a 9B. 4B está subtraindo do lado esquerdo, ele passa somando para o lado direito. 3.952 é igual a 13B, B é igual a 304 pedrinhas. Alternativa A. O exercício 22 é sobre equações do segundo grau. O produto de dois números inteiros positivos e consecutivos é igual a 210. A soma do dobro do menor número com a terça parte do maior número é igual a... Vamos considerar que um dos números inteiros seja x. Então, o outro número inteiro precisa ser x mais 1 para ele ser um número consecutivo a x. Essa multiplicação é igual a 210. Aqui, fazendo a distributiva, x ao quadrado mais x menos 210 é igual a zero. Encontramos uma equação de segundo grau, em que os coeficientes são iguais a... O a é igual a 1, o b é igual a 1 e o c é menos 210. Delta é igual a b² menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado é 1, menos 4, o a é 1 e o c menos 210. Delta é igual a 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 210 dá 840. Delta é igual a 841. Para descobrir a raiz quadrada de 841, tem duas formas. A primeira forma é fatorando 841 e a segunda forma é calcular algumas multiplicações que você acha que vai dar certo. Por exemplo, 30 vezes 30 é 900. Então, a raiz quadrada de 841 é um número menor do que 30. E a multiplicação de 9 vezes 9 dá 81, que bate com esse último dígito. Então, eu vou tentar multiplicar 29 por 29 para ver se o resultado é 841. Deu certinho. Então, a raiz quadrada de 841 é 29. X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Como a gente está tratando de números inteiros e positivos, esse menos a gente pode descartar já. X é igual a menos 1 mais 29 dividido por 2a, que é 2.
29 menos 1 dá 28, dividido por 2 dá 14. Então, os dois números que o enunciado está falando é o número 14 e o número 15, que é o próximo número consecutivo. A soma do dobro do menor número, 2 vezes o menor número, mais a terça parte do maior número, 1/3 de 15, é igual a 2 vezes 14, 28, mais 15 dividido por 3 dá 5, é igual a 33, alternativa D. O exercício 23 é sobre média aritmética simples. 3 famílias possuem 4 membros cada. As médias das alturas dos membros de cada uma das famílias são, respectivamente, iguais a 161 centímetros, 163 centímetros e 164 centímetros. Considerando a pessoa mais alta de cada família, as alturas são, respectivamente, 167 centímetros, 170 centímetros e 184 centímetros. Considerando as 3 pessoas mais baixas de cada família, formamos um grupo de 9 pessoas cuja média das alturas é igual a... A gente precisa atribuir uma letra para a soma das alturas de todos os membros de cada família. Para a família 1, vamos considerar que a soma das alturas dos 4 membros é x, para a família 2 é y e para a família 3 é z. Como todas as famílias têm 4 membros cada uma, então a soma das alturas dividido por 4 é igual à média, que é 161 centímetros. Aqui, y dividido por 4 é igual a 163. E z dividido por 4 é igual a 164. Com isso, a gente consegue descobrir o valor de x, y e z, passando o 4 multiplicando para o outro lado. X é igual a 644 centímetros, y é igual a 652 centímetros e z é igual a 656 centímetros. Se desconsiderar a pessoa mais alta de cada família, vai precisar subtrair a altura delas desses valores. 644 menos 167, que é igual a 477 centímetros. 652 menos 170, que é igual a 482 centímetros. E 656 menos 184, que é igual a 472 centímetros. Esse valor e esse valor é a soma das alturas das 3 pessoas mais baixas de cada família. Para calcular a média desse novo grupo formado por 9 pessoas, a gente precisa somar esses 3 valores e dividir por 9. Então, a nova média vai ser 477 mais 482 mais 472 dividido por 9. 1.431 dividido por 9, que é igual a 159 centímetros, alternativa B. O exercício 24 é sobre noções de geometria, especificamente, o exercício trata de perímetro, área e volume. Um paralelepípedo reto-retângulo tem uma face não quadrada, cujo perímetro é 26 centímetros, e uma face quadrada de área igual a 64 centímetros ao quadrado. O volume desse paralelepípedo em centímetros cúbicos é igual a... O que pode dificultar um pouquinho o entendimento desse enunciado é essa parte que fala paralelepípedo reto-retângulo. Um paralelepípedo reto apresenta ângulos de 90 graus em cada uma das faces. Como, por exemplo, tem esse esboço aqui que eu fiz. Todas as faces apresentam ângulos de 90 graus. Paralelepípedos oblíquos apresentam arestas laterais oblíquas à base, como por exemplo esse esboço que eu tentei fazer. Esse ângulo aqui, ele é diferente de 90 graus. Esse também. Essa é a diferença entre um paralelepípedo reto e um paralelepípedo oblíquo.
Só por curiosidade, para calcular o volume, a fórmula é a mesma, só que no caso de um paralelepípedo oblíquo, a gente vai precisar calcular a altura dele, porque a altura não é essa lateral aqui, igual é no caso do paralelepípedo reto. E paralelepípedos retângulos são prismas retos com base e face retangulares. E um caso especial dele é o cubo, por exemplo. Este aqui também é um exemplo de paralelepípedo reto retângulo. Com isso, a gente sabe, então, do que o exercício está se tratando. Eu vou usar essa imagem, inclusive, para colocar os valores do enunciado. A face não quadrada, ou seja, a face retangular, tem perímetro de 26 centímetros. Então, essa face aqui do lado, se a gente chamar essa medida de y e essa medida de x, 2x mais 2y é igual a 26, simplificando tudo por 2, x mais y é igual a 13. E a face quadrada tem área igual a 64 centímetros ao quadrado. Vamos supor que essa seja a face quadrada, então aqui também é x e a área é 64. X ao quadrado é igual a 64, x é igual a 8 centímetros. Com isso, a gente consegue descobrir qual é o valor de y. 8 mais y é igual a 13, y é igual a 5 centímetros. Agora que a gente encontrou os valores, dá para perceber que esse desenho está bem fora de escala, mas é só um esboço, então está tudo bem. O volume desse paralelepípedo em centímetros cúbicos é igual a, aqui vale 5, aqui vale 8 e aqui vale 8. O volume é igual à área da base vezes a altura. A área da base é 64 centímetros vezes a altura, que é 5. Isso é igual a 320 centímetros cúbicos, alternativa E. O exercício 25 também é sobre noções de geometria, especificamente sobre área. O lado AB de um retângulo ABCD mede 4 centímetros a mais do que o lado BC. Se o lado BC mede x, o lado AB mede 4 mais x. Sobre o lado CD desse retângulo está o ponto E, a partir do qual o retângulo é dividido em um triângulo BCE de área igual a 12 centímetros ao quadrado e um trapézio ABED de área igual a 20 centímetros ao quadrado, conforme mostra a figura. A medida do segmento DE em centímetros é. Vamos chamar essa medida de y e descobrir esse valor. Para a gente descobrir o valor do x, a gente pode usar o retângulo inteiro e calcular a área dele. A área do retângulo é igual a x vezes 4 mais x, que é igual a 20 mais 12. Soma a área do trapézio e soma a área do triângulo. Aqui faz a distributiva, x ao quadrado mais 4x menos 32 é igual a 0. Caímos em uma equação de segundo grau, cujos coeficientes são a igual a 1, b igual a 4, c igual a menos 32. Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado 16 menos 4 vezes 1 vezes menos 32. Delta é igual a 16, menos com menos dá mais, 4 vezes 32 dá 128. Mais 16, 144. A gente sabe que a raiz quadrada de 144 é 12. Então, x é igual a menos b mais ou menos 12 dividido por 2a, que é 2. Como a gente está tratando de uma medida de comprimento, esse valor precisa ser positivo. Então, a gente só vai pegar a parte positiva e a parte negativa descartar. X é igual a menos b menos 4 mais 12 dividido por 2. 12 menos 4 dá 8, dividido por 2, 4 centímetros. X é igual a 4 centímetros e 4 mais x é igual a 8 centímetros. Para descobrir o valor do y, precisa aplicar a fórmula da área do trapézio. A área do trapézio é igual a
base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior é 8 centímetros. A base menor é y, dividido por 2 vezes a altura, que é 4. Perceba que o ângulo de 90 graus do trapézio está aqui, por isso que a altura é 4 centímetros. 8 mais y vezes 4 dividido por 2 dá 2, é igual a 20. 8 mais y é igual a 20 dividido por 2, que é 10. Portanto, o y é igual a 2 centímetros, alternativa A. Com isso, nós terminamos a resolução completa da parte de matemática dessa prova. E aí, foram bem? Me contem aqui nos comentários. Se você vai prestar algum concurso em breve e está estudando essas provas mais recentes da VUNESP, não perca os próximos vídeos do canal, pois vou continuar trazendo as resoluções completas dessa última leva de provas da VUNESP. Já tem aqui no canal as resoluções das provas de agente de administração, agente de fiscalização e biólogo. Aguardo vocês no próximo vídeo, pessoal. Até lá!